Queridos irmãos e irmãs, esse breve evangelho que nós acabamos de ouvir, que está no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, é aquele episódio em que Jesus estava ali no meio do povo, no meio de uma multidão, e aí Jesus é avisado de que sua mãe e seus irmãos queriam vê-lo. Essa passagem, para quem não tem o mínimo de conhecimento da Escritura, da tradição da época, muitas denominações pegam essa passagem para falar que Nossa Senhora não era virgem, porque aqui fala que tinha os irmãos de Jesus, e depois para falar que Jesus estava rebaixando Nossa Senhora. Um conhecimento mínimo já tira esses dois argumentos. Primeiro, que na tradição daquela época, e na tradição, mesmo no termo que vem do hebraico, a palavra irmãos não significava somente os irmãos de sangue, mas irmãos eram os parentes próximos. Então alguns apóstolos eram até primos de Jesus e eram pessoas próximas de Jesus. Então quando se diz que os irmãos de Jesus estavam ali, não eram os irmãos de sangue. Nossa Senhora foi virgem, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Mas dizer que os irmãos de Jesus estavam ali é dizer que alguns primos e parentes próximos estavam ali. E depois Jesus não estava rebaixando Nossa Senhora ao dizer que sua mãe e seus irmãos eram aqueles que acolhiam a palavra de Deus. Muito pelo contrário, Jesus estava elogiando Nossa Senhora. Jesus estava querendo dizer que Nossa Senhora, além de ser a sua mãe física, biológica, Nossa Senhora também era sua discípula. Nossa Senhora também havia acolhido a palavra de Deus e estava colocando em prática na sua vida. Santo Agostinho, quando olhava para esse evangelho, ele dizia que Nossa Senhora era mãe de Jesus Cristo, é mãe de Jesus Cristo, mas aquele mesmo que ela trouxe no seu ventre, ela também era discípula. Então Jesus não estava desprezando o laço físico que ele tinha com Nossa Senhora, mas Jesus estava expandindo. E hoje para nós o que esse evangelho diz? Que se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós acolhemos aquilo que Deus tem para nós e nos esforçamos para colocar em prática, nós também fazemos parte da família de Jesus. Então ele estava expandindo o conceito de família no sentido espiritual. A primeira leitura do livro dos Provérbios, o livro dos Provérbios é um livro que tem várias sentenças, né? Então parece que no mesmo trecho fala de vários assuntos, né? O primeiro versículo de hoje me chamou a atenção, porque o livro dos Provérbios diz no capítulo 21: o coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele o dirige para onde quer. Quando nós olhamos para a realidade de hoje, nós pensamos assim, nossa, naquela época eram comuns as monarquias, né? Por isso que a imagem do rei era muito forte. Mas quando nós olhamos para a realidade de hoje, a gente poderia pensar assim, nossa, o coração daqueles que governam, né, daqueles que são políticos, né, é como água corrente. Deus dirige o coração para onde Ele quer, o coração desses que são líderes, né? A gente se preocupa, né, porque a gente vê que na maior prefeitura do mundo, quando se tem um debate, um dia é cadeirada, outro dia é agressão física, né? É lamentável. Eu não sei o que é pior, quem provoca ou quem bate. Mas o fato é que parece assim, faz a população de palhaço, né? Ninguém consegue mais ter um debate sério sem agressão verbal, sem agressão física. Então o que esse versículo quer dizer é que aquele que se coloca à disposição de Deus, que se coloca na vontade de Deus, Deus dirige o coração para onde quer. Ao longo da história, tivemos maus líderes, ainda temos, mas também tivemos líderes santos, tivemos bons líderes, cristãos, católicos. E por que foram bons líderes? Por que foram líderes justos? Porque colocaram o seu coração no coração de Deus. Porque colocaram o seu governo, colocaram-se na disponibilidade de serem guiados por Deus. E mais do que isso, dizer que o coração daquele que governa nas mãos de Deus é como água corrente, é dizer que Deus está muito acima de qualquer poder humano.
Deus está muito acima de qualquer um que, mesmo que seja uma autoridade, mesmo que seja um rei, mesmo que seja um líder, esse poder humano, que é permitido por Deus, ele não se compara ao poder de Deus. Dizem que o ditador Stalin, para quem estudou um pouco de história, foi um comunista da Rússia, ele mandou matar milhões de pessoas. Foi cruel, foi maldoso, foi impiedoso. Uma vez eu li o relato da morte de Stalin. Diz que quando ele percebeu que a morte estava se aproximando, a morte que ele levou muitas pessoas, quando ele percebeu a morte se aproximando, no seu leito, quando ele estava, ele arregalou os olhos e como que ele começou a se escurecer diante da morte. Foi fácil para ele talvez mandar muitas pessoas à morte. Foi fácil usar a sua autoridade para o mal. Mas quando ele foi visitado pela morte, ele mesmo tremeu diante daquilo que o aguardava. Então vamos pedir, queridos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, celebrando essa liturgia, vamos pedir que Jesus nos ajude a sermos parte da família espiritual dele. Acolhermos a palavra, acolhermos aquilo que Deus tem para nós e colocarmos em prática. Se nós fizermos isso, o nosso coração será como água corrente nas mãos de Deus. Ele dirigirá para onde Ele quer e como Ele quer. Aqueles que ficaram para o momento de adoração eucarística, quando nós estamos na adoração, nós adoramos o Verbo encarnado. Adoramos Jesus, que humildemente se rebaixa, na kenosis, na espécie do pão e do vinho, e que depois se deixa ser adorado. E ali na adoração, quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo a grandeza de Jesus.